Sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas da Mudança, uma rubrica do movimento Vamos Mudar, movimento que se candidata às eleições autárquicas no próximo dia 26 de setembro no Conselho das Caldas da Rainha, à Câmara Municipal e a algumas juntas de freguesia. Temos vindo a fazer estas conversas com alguns dos candidatos à vereação e também candidatos à Assembleia Municipal. A convidada de hoje é Maria de Jesus Fernandes, é candidata à Assembleia Municipal e é uma especialista em ambiente. Toda a sua vida tem sido dedicada a isso e é neste momento a bastonária da Ordem dos Biólogos de Portugal. Maria de Jesus, bem-vinda. É um gosto sempre falar consigo, já não é a primeira vez que estamos nesta dicotomia de conversa de entrevistador e entrevistada. Hoje é mais uma conversa só entre duas pessoas. Eu ia lhe perguntar como é que reagiu à candidatura do Vítor Marques, mas não vale a pena porque assisti. E o que eu lhe ia perguntar é como é que recebeu o convite do Vítor para fazer parte deste movimento do Vamos Mudar. Bem, é sempre um prazer conversar consigo. Obrigado. É um excelente conversador e sempre muito bem preparado nas entrevistas que faz e, portanto, é sempre muito prazeroso de estar aqui. Como é que eu reagi? É assim, como acabou de dizer, de facto, estava presente quando eu soube que o Vítor tinha tomado a decisão de avançar mesmo. Quando o Vítor me contactou a dizer que ele avançava, mas contava de facto com o meu apoio e com a minha participação, não posso dizer que tenha sido uma surpresa, porque obviamente que era um pouco expectável que isso acontecesse, da mesma forma que hesitei um pouco porque isso colidia de alguma forma com aquilo que eram os compromissos que eu tinha na altura e que eu já tinha e que eu tinha assumido recentemente. Por outro lado, também não fazia sentido, eu não ficaria bem comigo mesma se lhe dissesse que ok, tudo bem, mas que não estava disponível para poder dar a cara e apoiar de forma direta e ativa. E, portanto, nesse sentido aqui estou, não é? É curta e fácil a resposta. Conheço o Vítor há muitos anos, sou amiga da família há muitos anos e portanto, tenho uma enorme confiança na capacidade do Vítor e naquilo que o Vítor consegue, de facto, agregar à sua volta e promover e fazer. Quando o decidiu, procurou saber quem era a lista que já estava a ser constituída. Como é que viu a forma como a lista está estruturada dos candidatos da vereação e à Assembleia Municipal? É assim, na altura ainda não havia uma grande lista. Havia algumas ideias na cabeça do Vítor, mas não havia muito mais do que isso. Para além do curado, que já havia um compromisso real. De resto, havia alguns contactos que estavam a ser formulados. Mas, como eu disse, conheço o Vítor bem e tenho uma grande confiança na sua capacidade de gerar consensos e de, no fundo, de se rodear das melhores pessoas para atingir os objetivos que ele acha como certos. Efetivamente foi isso que foi acontecendo e a partir de muito cedo, a partir do momento em que houve um núcleo duro, passou a haver reuniões muito regulares, mesmo muito regulares, e as decisões foram todas muito partilhadas e muito consensuais. A todos os níveis, percebe? Foi tudo construído à volta da mesa.
A sua especialidade é o ambiente, mas muitas vezes terá tido inputs de outros membros que terão dado alguma opinião. Para um lado e para o outro, não é? E a Maria de Jesus também deu com certeza a sua opinião noutros assuntos. Todos nós somos, acima de tudo, cidadãos caldenses. Portanto, e somos munícipes e vivemos esta cidade e este concelho e sabemos o que é que desejamos mudar, o que é urgente mudar para o desenvolvimento de Caldas. Sem entrar em nenhum tema específico, quando pensa que precisamos de mudar, o que é que pensa? Eu acho que precisamos de mudar a forma como os caldenses se relacionam com o poder local, com o poder político local, com os seus autarcas, porque de facto houve muitos anos de um poder autárquico do mesmo partido, que foi cristalizando e que foi afastando, principalmente nos últimos executivos, foi afastando o executivo e os decisores da população. E é preciso restaurar essa capacidade. O eleitor, quando vai votar nas autárquicas, ainda vota muito num partido, sem muitas vezes olhar para a constituição da lista que vai nesse partido e para as competências de quem faz parte dessas listas. Ainda é muito aquela ideia de eu sou deste partido e vou votar nele independentemente de quem lá esteja. Isso que também é uma das coisas que se pretende mudar, não é? Há uma mistura das duas coisas. De facto, aparentemente sim, mas depois a democracia funciona mesmo. E quando nós comparamos os resultados das diferentes atos eleitorais, nem sempre um e um são dois, não é? Quando observamos atentamente os resultados eleitorais das eleições autárquicas, até para a Assembleia Municipal, para a Câmara Municipal e para as diferentes freguesias. E depois também quando comparamos na mesma população os resultados eleitorais para eleições legislativas ou presidenciais, as coisas não são muitas vezes diferentes. Portanto, é verdade que as pessoas votam ainda muito por o partido, independentemente quem é a personagem que o partido põe à frente, mas também não é uma coisa absoluta. Portanto, também é verdade que as pessoas pensam e tomam decisões que têm a ver com aquilo que consideram que é o melhor para a sua terra, que é o melhor para o país ou que é o melhor para a sua terra. E isso tem acontecido em eleições autárquicas, tem-se verificado às vezes grandes alterações. Naquilo que é a sua experiência nestes meses, já podemos dizer assim, que tem passado desde que o movimento começou a tomar alguma dinâmica, tem notado que as pessoas começam a entender o que é o movimento Vamos Mudar, as pessoas que o integram e as suas capacidades e competências profissionais? Eu julgo que sim, mas o movimento Vamos Mudar gera muito à volta da figura de Vítor Marques, inegavelmente. E o Vítor Marques... Mas eu quando olho desculpe interrompê-la, quando olho para o movimento não vejo só o Vítor. É óbvio que vejo o Vítor e, por grande amigo que sou, obviamente não podia deixar de ficar muito feliz de o ver onde está, mas vejo um Pedro Sequeira com uma competência fantástica, vejo a Conceição Henriques, vejo o Dr. Curado, vejo o Joaquim Beato, vejo a Maria de Jesus, vejo o Joaquim Sobreiro Duarte. Eu vejo tanta gente que já fez tanta coisa bem feita na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na cidade, no país, que faz-me um pouco de confusão por vezes que as pessoas não percebam
aquilo que o Vítor se está a fazer acompanhar. Eu acho que essa percepção também existe e que foi ganhando alguma expressão. Inicialmente, quando se decidiu começar a publicar no Facebook do Vamos Mudar o currículo, uma certa apresentação de cada um dos candidatos, ainda sem dizer a que é que era candidato, pura e simplesmente a apresentação das pessoas, as reações foram as mais diversas, mas foram positivas. Tivemos algum receio que as pessoas achassem que estávamos ali, que os textos fossem longos, que fosse excessivo aquela apresentação continuada de caras e de pessoas, mas a verdade é que a reação das pessoas foi bastante positiva. Foi muito mais positiva do que aquilo que eu estava à espera. E é engraçado porque criámos alguma moda até. Neste momento toda a gente está a apresentar no Facebook, o que é uma coisa é interessante. Não é? Muito interessante. É bom, é bom percebermos. Porque nós começamos a saber quem são as pessoas. E até agora víamos umas caras nos cartazes, pouco mais do que isso. Portanto, se conseguirmos que alguma coisa mude também na cidade e na política pública, na política autárquica, se for por aí, já fizemos uma boa parte, um bom passo e um bom contributo. Mas, de facto, eu não tenho dúvida nenhuma que o Vítor se rodeou de gente muitíssimo boa e que conseguiu juntar à sua volta uma equipa com competências diversas, com muito boa profissionalmente, de pessoas com provas dadas nas suas profissões, que estão nisto porque acreditam que, de facto, pode haver algo de diferente, porque no dia 1 de outubro, se nada acontecer de diferente, continuarão a sua vida normal, da mesma forma que o fazem hoje e que o fariam fizeram há 6 meses atrás. A Maria Jesus tinha uma filiação partidária, ou terá ainda, não sei. Foi muito. Se por um lado terá sido fácil a sua decisão pela amizade e ligação ao Vítor, foi difícil por esse lado dar este passo? É sempre difícil, mas é sempre difícil porque nós não nos ligamos partidariamente, que da mesma, quer dizer, não é o mesmo que mudar de casaco, não é? Portanto, ou que mudar de camisa. Por isso são decisões que têm de ser muito bem ponderadas, mas eu considerei que esta podia ser a altura da diferença, que poderíamos estar num momento crucial para a nossa cidade, para o nosso concelho, para este território, e que o Vítor e a equipa que o Vítor conseguisse criar à sua volta poderiam ser, de facto, esse motor. E, portanto, só poderia estar a fazer de acordo com a minha consciência e dar este passo. Só mais uma pergunta antes de começarmos a falar de alguns temas mais ligados à área do ambiente, obviamente, porque é também para isso que aqui estamos. E tem-me chegado, porque pela minha ligação, obviamente algumas pessoas falam comigo sobre isto, e já me disseram, mas isso é um movimento muito de esquerda. Como é que houve esta pequenina provocação, digamos assim? É assim. A competência tem lado do direito à esquerda? Eu não consigo perceber essa questão. E isso só posso ver vindo do lado do poder instituído. Porque se nós formos ver a quantidade, os 100 e tal cidadãos que estão envolvidos nas candidaturas que foram apresentadas pelo movimento Vamos Mudar. E há alguns elos partidários que existiam, que existem, enfim,
Algumas das pessoas desligaram-se pontualmente, outros não. Se calhar há muito mais ligações a partidos mais conotados com a direita do que conotados com a esquerda. Não consigo perceber essa questão. Não vejo, como diz, não percebo que a competência tem a esquerda ou a direita, a competência tem valores, e os valores são da democracia, da honestidade, do trabalho, da frontalidade. Falando no trabalho, a sua vida tem sido uma vida dedicada à área ambiental, da biologia, foi presidente da Associação Pato, diretor do Departamento de Conservação da Natureza e das Florestas de Lisboa e Val do Tejo, atualmente bastonária da Ordem dos Biólogos, esteve ligada também à Serra dos Candeeiros, ao Polo da Tornada. O que é que lhe falta fazer nesta área ambiental? Há sempre coisas que nos falta fazer, não é? Só-nos por aí, há sempre desafios, porque enquanto cá estivermos temos sempre outras coisas e alguns sonhos que não chegamos nunca a concretizar. De qualquer das formas, de facto, já fiz mais ou menos tudo aquilo que, se é que alguma vez planeei alguma coisa na minha cabeça, essas coisas já as fiz todas, percebe? Portanto, eu não sou muito de planear, de fazer, de julgar em função de eu vou fazer isto para ser aquilo. Não, as coisas sucedem-me porque sim. Enquanto especialista ambiental, vamos falar assim, de grosso modo, a sua participação é na Assembleia Municipal. Obviamente estará sempre disposta e presente para dar apoio ao Vítor se ele vier a ser eleito nesta área ambiental de aconselhamento, de indicações, de ponderação, de tudo? Claro que sim. É assim, como falámos há bocadinho, o programa do Vamos Mudar foi feito consensualmente, escrito a várias mãos, ou pelo menos discutido a várias mãos, com participações mais ajustadas por quem, obviamente, tinha mais competências técnicas, profissionais nesses assuntos. É óbvio que as matérias nas quais eu participei de forma mais ativa foram, efetivamente, as matérias ambientais. Mas não ficaram por aí e não foram exclusivamente da minha lavra aquilo que ficou escrito no programa em matéria ambiental. Portanto, isto para dizer que quem assumir os pelouros do ambiente e as diferentes áreas da variação num governo autárquico liderado pelo Vítor Marques terá, obviamente, todo o meu apoio e de quem, dos técnicos que na altura forem necessários para consolidar aquilo que devem ser as políticas municipais. Falou no programa do Vítor, o que lhe pergunto é se gostava de poder comparar o do Vítor com qualquer outro, se pudesse, porque temos um programa desde dia 31 de julho disponível lá à consulta, mas é o único, não é? Eu conheço até agora, ainda não vi mais nenhum. Eu também não. Vi uma apresentação, mas que não se traduziu em nada publicado. Eu estive, dado que ouvi... Isto estamos a falar à data de 26 de agosto, portanto, que é o dia em que estamos a gravar. Obviamente, no dia em que isto for para o ar, já não sabemos se poderá ser, mas... Há uma coisa que me satisfaz. Eu estou convencida que o Vamos Mudar vai ganhar as eleições. Estou francamente convencida disso. É esse o feedback que vai ter das ruas, das pessoas com quem fala? Acho claramente que as pessoas acharam que esta é uma oportunidade que podem ter para mudar mesmo, para mudar a política autárquica em Caldas da Rainha. E que o Vítor Marques e a equipa que conseguiu reunir à sua volta é uma boa solução e é uma aposta segura para o poder fazer.
E agora, de qualquer das formas, independentemente disto, congratulo-me porque, uma vez mais, fizemos alterações naquilo que tem sido a forma operandi dos últimos, no mínimo, 12 anos. O ano passado, nós, por graça, há uns tempos, para aí ao mês, chegou-nos à mão o programa do PSD das últimas autárquicas para Caldas da Rainha. Era uma folhinha A4 com meia dúzia de frases. Portanto, se hoje há um programa que dizia hoje a Gazeta das Caldas, que tem 160 pontos, fantástico, finalmente temos um programa, que é uma coisa que nem sequer tem acontecido. Portanto, só isso já valeu a pena, só por isso, só para que, de facto, haja uma alteração, que haja agitação na atividade política. Tendo em atenção a não publicação de programas das outras candidaturas, acha que foi uma precipitação publicar o programa do Vamos Mudar tão cedo? Não. O Vamos Mudar tinha que mostrar... Não há aqui trunfos a esconder? Não. As pessoas portanto, houve a necessidade de haver tempo, mas também houve a necessidade de mostrar aos municípios, de mostrar aos cidadãos, de mostrar a toda a gente quem somos e o que vimos. E, portanto, era preciso dizer um a um quem somos, porque é que estamos aqui, porque é que aceitámos este desafio, mas também depois fazer um programa com princípio, meio e fim, alinhado com um tronco, com linhas estratégicas muito bem definidas e com um plano de ação para cada uma dessas linhas, que operacionalizem cada uma dessas linhas. E com compromissos assumidos também. Portanto, isso era muito importante, porque em determinado momento corríamos o risco das pessoas dizerem: sim, tem uma equipa fantástica, são todos muito bons, mas e vão fazer o quê? Porque nós tínhamos que dar provas, muito mais do que os partidos. Essa é a diferença dos movimentos de cidadãos para os partidos políticos. Os partidos políticos têm provas dadas. Os cidadãos sabem o que é que genericamente podem contar quando votam PS, quando votam PSD, quando votam CDS, ou quando votam Bloco de Esquerda ou Chega. Têm uma noção do que, para que lado e quais são as linhas orientadoras. Sim, os traços programáticos macro que depois poderão ramificar um bocadinho nas mas existem conceitos globais. Quando aparece um movimento de cidadãos, as pessoas não fazem ideia nenhuma o que é que poderíamos, quais é que eram as ideias, podiam ser coisas completamente fora da caixa. Portanto, só o facto de dizermos só apenas estamos aqui, temos ideias, não chega, era preciso concretizá-las. Portanto, era mesmo fundamental pormos um programa na rua. E não acho que tenha sido precipitado, não, a intenção, aquilo que se propõe o movimento Vamos Mudar é uma gestão autárquica com as pessoas, para o concelho, organizada em rede, estruturada a pensar de facto neste território, para este território, vivendo o território. Sem ter que prestar contas a ninguém. Sem ter que prestar contas a ninguém, e também não precisamos de obras de regime. E, portanto, não havendo obras de regime, não temos nada na manga para esconder. Percebe? A única coisa que nos propomos é fazer política com as pessoas, com os cidadãos, para melhor os servir, para lhes dar aquela política de cidadania, digamos assim. Política de cidadania, melhor qualidade de vida, condições de facto
que melhorem, que promovam esta cidade, que promovam este concelho, que nos devolvam um bocadinho aquilo que já fomos no passado e que fomos perdendo progressivamente para os vizinhos. O capítulo de Ambiente e Qualidade de Vida do programa do Vamos Mudar tem 3 linhas estratégicas assumidas logo de início. A sustentabilidade, como pilar das políticas municipais, é a primeira. A segunda, a promoção da melhor qualidade de vida das populações, da melhoria da qualidade de vida das populações e a valorização dos recursos naturais do território. Sustentabilidade acima de tudo. Primeiro ponto. Sim. É preciso tornar este concelho mais sustentável, menos dependente de energias, de fósseis, de tudo aquilo que é preciso começar a aliviar o planeta. É preciso termos consciência que a sustentabilidade tem mesmo de estar no nível, tem de ser um pilar das políticas públicas, quaisquer que elas sejam, porque de facto nós, e neste momento não é nós caldenses, é nós humanidade, nós planeta Terra, vivemos um momento crucial. E já dramático, não é? Todos os dias, cheias, sim. Neve no Brasil, incêndios à mesma altura. Na mesma altura que há inundações no outro lado. E às vezes no mesmo país, não é? Temos inundações e incêndios. Nos Estados Unidos, por exemplo, neve no Brasil, que é uma coisa alterações nas correntes marítimas, com as consequências todas que isso vai ter, que nem sabemos muito bem o que é que isso significa. Umas cheias na Alemanha que matam 1000 e muitas pessoas é uma coisa muito complicada, porque são países desenvolvidos com elevados esquemas de segurança, de evacuação de pessoas, e que não funcionou, ou seja, foi algo completamente inesperado e para a qual as autoridades não conseguiram responder, não havia hipótese, não é? Portanto, não. É a natureza na sua fúria máxima. É o planeta a mostrar que nós esgotámos os recursos e que estamos a viver a crédito cada vez mais e que estamos a esgotar de tal forma esses recursos que hipotecamos a nossa vida aqui. Portanto, não são só os coronavírus, são as alterações climáticas, de facto, são uma realidade. A alteração, a subida do nível médio das águas, a subida da temperatura, o degelo, tudo isso está a acontecer já agora, não é? Portanto, temos mesmo, e depois podemos, é muito fácil dizer, então, mas isso é assim tão dramático, eu não posso fazer nada. Não, há coisas que nós podemos fazer. E o que é que podemos fazer? Podemos agir localmente, de facto, ponderando todos os nossos atos e tendo uma preocupação quando no programa do Vamos Mudar se optou por dizer que a sustentabilidade é transversal a todas as medidas de política municipal, é exatamente isso, é que quando se tomar uma decisão política, quando se preparar um programa, uma ação, deve-se olhar para ela sobre esse ponto de vista. Do ponto de vista da sustentabilidade, aquela é a melhor opção, ou poderiam ser tomadas opções melhores? Quando o Vítor fala muito simplesmente de tornar o município muito mais digital e menos dependente de papel, já está a tomar uma medida dentro dessa área. Dentro dessa área. A questão, a desburocratização e de facto a redução do papel nos processos de atendimento ao público, nós sabemos que temos um grupo de infra-excluídos muito grande ainda e, portanto, também não podemos dizer que a partir de agora é tudo digital. Não pode ser tudo digital. Tem de continuar a haver atendimento presencial. Mas isso não significa que o atendimento presencial não resulte depois, não se transforme em processos digitais e que dentro da autarquia a tendência deve ser para, de facto, abolir papel e reduzirmos ao máximo esses consumos. Também as questões da energia, o carbono zero,
a redução máxima, de facto, nas emissões de carbono será uma medida fundamental. A proteção dos solos. O solo é um elemento básico para a nossa subsistência. Se nós não tivermos solo, se não tivermos solo de qualidade, não vamos conseguir produzir alimentos. Mas também as árvores. As árvores são, de facto, para o bem e para o mal. Agora andamos todos muito preocupados com a proteção das árvores urbanas. Parece-me bem que acabemos com a destruição das árvores urbanas, com a decepagem, aqueles cortes dramáticos que é feita, que vêm sendo feitos sucessivamente às poucas árvores que aparecem nos nossos centros urbanos, porque as árvores têm muitos papéis. Um deles, fundamental, é que elas produzem-nos oxigênio. E toda a gente sabe, nós precisamos de oxigênio para viver. As Calvas ainda é uma cidade privilegiada com o Parque e a Mata? O Parque e a Mata são a nossa salvação, porque se nós não tivéssemos o Parque e a Mata, então estávamos muito mal. Porque se nós fugirmos do Parque e da Mata, de facto, basicamente não temos espaços, nós não temos jardins. E é possível fazer mais? Há ideias para que isso seja aumentado, o espaço ajardinado, o espaço verde mais... É assim, há sempre maneira de alterarmos o desenho urbano e de tornar o desenho urbano mais consentâneo com a vida das pessoas. E aquilo que temos de betão e pedra é muito pouco consentâneo com a vida das pessoas. Não do ponto de vista do calor, não tem regulação térmica, não permite a regulação térmica. O arvoredo, quer estamos a falar de árvores, quer de arbustos, fazem-nos uma elevada gradação da temperatura, da umidade e, portanto, criam-nos ambientes muito mais confortáveis. E isso é possível, quer dizer, é mesmo se andamos durante anos a encanar, a regularizar e a tornar, a entubar e a encanar mesmo ribeiras. Depois houve um momento em que percebemos que isso era uma enorme asneira, então voltámos a renaturalizar as ribeiras. Se calhar é o mesmo que temos que fazer em alguns dos nossos espaços públicos no interior das cidades. Das cidades, sejam elas grandes, sejam pequenas vilas. Temos que tornar estes espaços agradáveis para as pessoas. E se a temperatura for aumentando, nós temos um privilégio que, apesar de tudo, temos aqui assim o mar facilitar-nos um pouco a vida e, portanto, os 45 graus este nosso fantástico clima do Oeste, não é? Que este agosto teve aí por todo lado, aqui não chegou, não é? Mas a temperatura continua a subir, não é? E ainda assim há alguns momentos do dia em que, de facto, os nossos centros urbanos são muito pouco, são pouco aprazíveis, são pouco simpáticos para as pessoas. Criar uma zona de recreio em que a primeira coisa que se faz é derrubar as árvores, bem, é completamente sem sentido. De facto, não tem qualquer espécie de equilíbrio do ponto de vista nem daquilo que são as novas tendências urbanísticas e do paisagismo, nem da qualidade de vida das pessoas, nem de coisa nenhuma. O Vítor Marques gosta muito de referir a questão do índice de felicidade. E, de facto, a felicidade também se constrói desta maneira. A felicidade é, além do mais, uma equação química, não é? Não é tão direta assim, mas é um jogo de neurotransmissores e da influência das hormonas, e isso ajuda-nos à felicidade.
ou contribui para a nossa felicidade. O contacto com a natureza é um dos fatores que pode ajudar E os jovens não se estão a restaurarmos. afastar demasiado da natureza? Estão, mas isso faz parte É daquilo um trabalho que que... se pode fazer nas escolas, reaproximá-los, trazê-los de volta. Eu acho que se devagarinho. tem de fazer um bocadinho com Eu acho que tudo, até os não próprios só. pais às vezes se assustam porque os meninos foram ao Pinhal, ou porque os meninos foram à praia, ou porque os meninos foram a qualquer sítio onde vêm com os pés cheios de areia, ou que vêm com as mãos sujas. Hoje isto parece que uma fobia da vida natural. Isso é verdade. Isso é verdade e o problema é que as famílias têm alguma responsabilidade nisso e depois, quer dizer, nós acabamos por pedir às escolas que nos façam tudo e depositar na escola todas as obrigações e todos os anos, mas efetivamente as pessoas foram começando a criar, a afastar os jovens do contacto com a natureza e com os meios, com os agentes naturais, e depois é normal que se ele está normalmente fechado numa redoma e sair da redoma, constipa-se, apanha. Agora, a única maneira, e voltamos ao vírus, ao coronavírus, a única maneira de criarmos resistências é estarmos em contacto com os agentes que nos provocam as doenças. De facto, se nós não tivermos contacto com a natureza, dificilmente vamos conseguir. Então temos mesmo que ficar fechados numa redoma. Mas parece-me que a experiência foi muito má para todos, e não sei se lhes apetece. Acho que ninguém mais quer repetir uma coisa destas, não é? Isto também é de muitos em muitos anos, esperemos que não se pegue mais nenhuma igual. Esperemos que sim. Fazendo um cruzamento entre partes do programa, uma das coisas que a parte do urbanismo e da mobilidade fala é que os carros não entrem tanto na cidade. Voltamos aqui a mais um tema que, cruzando partes do programa, acabam por vir de encontro àquilo que é o bem-estar ambiental também. Se os carros ficarem mais fora, se as pessoas andarem mais a pé, bicicleta, se em última instância houver meios de transporte que facilitem estas deslocações, menos carbono temos dentro da cidade e mais alívio, não é? Sim, sem dúvida. A questão da promoção, de olhar para a cidade e para o concelho, porque, por um lado, precisamos disso na cidade, mas depois também precisamos de pensar no concelho em rede e de pensar nas ligações dentro do concelho. Mas se na cidade for possível podermos dispor de formas de deslocação, de mobilidade suave, de andar de bicicleta mais facilmente, ou de outros meios, quer dizer, não precisa de ser de bicicleta, aquelas pequenos segways, etc., podem ajudar realmente deslocações numa cidade que é bastante pequena e onde se faz rapidamente assim, desde que haja condições para que as pessoas tenham onde estacionar e consigam, quando precisam, quando é fundamental de facto, que tenham acesso para as compras, para deslocar objetos, etc. Obviamente tem que ter, não queremos tirar as comodidades que as pessoas estão habituadas a ter. A questão é que é possível, de facto, planear a cidade, que é uma coisa que, a percepção que eu tenho é que isso não tem ocupado muito os nossos dirigentes, que as coisas surgem um bocadinho avulso e, portanto, depois às vezes são um pouco desgarradas e falta-lhes essa coesão e essa ligação entre uma coisa e outra, entre a questão, o urbanismo e o ambiente e a qualidade de vida, e quando falamos da qualidade de vida vamos para a saúde, e essas coisas têm... Tudo se cruza. Tudo se cruza.
Falamos dos jovens que os pais, as próprias famílias não incentivam muito a que saiam e a que façam. Mas depois as famílias que querem incentivar também se deparam com dificuldades, porque um dia destes, umas amigas minhas que têm crianças, enfim, jovens, mas que ainda usam os equipamentos públicos dos parques infantis e dos equipamentos de jogos, diziam que os materiais não são os mais adequados, os materiais são abrasivos e no verão, ou quando está sol, aquilo acaba por ser péssimo, porque de facto as crianças magoam-se, queimam-se, etc. E portanto aquilo que podia ser um prazer imenso de ir brincar um pouco nos equipamentos infantis e de lazer que existem dispersos por a cidade, acaba por não ter essa mais-valia. Portanto, também é preciso olhar para isso, não é apenas meter equipamentos, é preciso pensar qual é que é a qualidade desses equipamentos e se eles estão efetivamente dimensionados para as pessoas. E quando é o dimensionado para as pessoas é do ponto de vista ergonómico, é do ponto de vista de facto da qualidade, da tipologia dos materiais, da acessibilidade. Porque... Isso hoje em dia também está tudo muito regulamentado, se calhar até mais diria, às vezes tudo agora parece que tem que vir uma norma europeia para se poder fazer, e às vezes também é um bocadinho lutar contra os moinhos, não é? Como o Dom Quixote. O Vítor conseguiu para a União de Freguesias de Nossa Senhora do Popo, com a São Gregório, o galardão de freguesia sustentável. Ecofreguesia. É um bom sinal, diria assim. É um caminho que o município devia adotar, porque o que significa ser uma ecofreguesia é que há um conjunto de indicadores, um conjunto de parâmetros que têm a ver com a sustentabilidade, com os consumos de água, que não falámos ainda, mas com os resíduos. Também tem que começar a ser altamente controlados, não é? Os consumos de água, os resíduos, a reutilização, as questões energéticas. Portanto, há um conjunto grande de indicadores que vão estar em conta e estão a ser avaliados e são coisas contabilizáveis, são facilmente identificáveis. Portanto, se a freguesia adere à bandeira azul das freguesias, então a ecobandeira quer dizer que se dispõe a cumprir aqueles parâmetros. Portanto, se o Conselho adotar o mesmo tipo de comportamento, quer dizer que vai, pelo menos, pugnar por implementar este tipo de medidas. Do ponto de vista energético, nós falamos só dos carros, mas a questão por exemplo, dos equipamentos públicos. Os equipamentos públicos podiam e deviam ser equipados com painéis solares, com fotovoltaicas, portanto, e já deveriam estar equipados há uma série de anos, até porque existem financiamentos dedicados para este tipo de coisas. Portanto, há algumas formas de se poder reduzir, pelo menos, aquilo que são as taxas de consumo e a tal pegada que vamos deixando, que não são muito difíceis de se conseguir ir implementando. São uma pequena gota para o oceano, mas é mais uma gota. A nossa conversa já vai longa, já vamos quase a chegar ao nosso termo, ao nosso limite. Eu deixei para o fim aquilo que se calhar as pessoas mais esperam ouvir de alguém que tem algum conhecimento sobre estes temas, e é parte do programa também, que são a valoração dos recursos hídricos do Conselho, e fala-se aqui nomeadamente da Lagoa de Óbidos, do Polo da Tornada, do aquífero termal, de fontes, ribeiros, riachos, zonas pantanosas, da Duna, da Duna de Salir. Estes ecossistemas todos estão bem tratados
Não sei muito bem como é que lhe fazer esta pergunta, mas, por exemplo, eu vejo agora a situação da intervenção na Lagoa de Óbidos e já há fortes queixas porque está-se a projetar resíduos junto ao Gronho e que estão a poluir a água agora na altura do verão e que obviamente não fica bonito e não dá bom aspecto. Estas coisas têm que acontecer assim, é preciso que... E aqui eu não estou a dizer que a culpa seja da Câmara, como é óbvio, porque agora aqui também já há responsabilidade de outras entidades que estão a fazer aquele trabalho, não é? Então, ponto a ponto. Primeiro, Lagoa de Óbidos, a dragagem, de facto, é uma responsabilidade do Estado português e, portanto, do Ministério do Ambiente, por via da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA. É claro que um processo de dragagem desta dimensão, com muitos milhões envolvidos, que obriga a um concurso público internacional, etc., são processos muito morosos do ponto de vista processual mesmo. Por outro lado, teve o azar dos azares, não é? Que é o processo apanha com todo o problema da pandemia por meio, com encerramento de serviços, com tudo a ser parado e travado. Portanto, isto tudo já deveria ter acontecido, a dragagem já devia estar fechada, concluída, era isso que previa o caderno de encargos, era isso que previa aquilo que foi feito. Tentou-se, depois, por outro lado, a Lagoa tem muitas coisas em simultâneo e tentou-se que impactasse o menos possível com a época balnear, mas também era necessário salvaguardar alguns valores naturais e a quantidade de tempo que é preciso dragar em contínuo para que seja real e efetivo o trabalho e para que não seja só deitar dinheiro à rua, era difícil de conjugar estas coisas todas. Portanto, ela tinha de começar, parece que agora vai começar. Uma dragagem nunca é um ato bonito de se ver, para quem está de fora. Até agora, o que se lá os dragados que estão a ser mexidos e que estão a ser testados não têm metais pesados, não têm contaminantes complicados em matéria orgânica. É feio porque é escuro, mas nós mexemos no lodo e cheira mal, mas é matéria orgânica, portanto não é mais do que isso. Portanto, a época balnear também está no fim, os atrasos acabaram por sair mais ou menos compostos em relação a isso. Portanto, vamos ver como é que corre, vamos esperar que corra tudo bem. São normalmente processos um pouco polémicos e que criam sempre algumas resistências da parte da população, da parte dos grupos económicos que estão ligados e que são dependentes das atividades que ocorrem na Lagoa, portanto, é normal isso. Aquilo que... onde é que as autarquias podem jogar? Podem jogar no futuro. Já podiam ter jogado no passado, portanto, de facto, se houver aqui um consórcio como deve de ser, organizado entre as duas autarquias, para... Agora diz-se que vai haver uma draga conjunta para fazer manutenção. Há 20 anos que era essa a proposta que estava em cima da mesa, portanto, que venha, que seja feito, que se veja como é em que condições é que isso deve ser feito e que se avance por aí, porque de facto estas lagoas costeiras, dado o tratamento que nós fazemos aos terrenos que estão para cima, elas vão estar sempre assoreadas, entre a terra que arrastam e as areias que entram por o mar, elas vão estar sempre assoreadas, ou para nós podermos usar como queremos usar, temos sempre que fazer intervenção, não há outra maneira de agir nesta matéria. Depois, em relação às ribeiras, bem, aí é assim, também não tem havido, eu hoje li um artiguinho sobre os guarda-rios, julgo que é uma iniciativa de uma autarquia, do município lá para cima, para o norte, e achei fantástico, porque de facto nós tínhamos a figura do guarda-rios. Exatamente. Que neste momento já são saudosos, na altura eram quase,
muito pouco amados pelas pessoas, mas hoje já são saudosos, porque de facto havia ia-se um papel. fazendo uma manutenção, ia-se fazendo uma... E eles contactavam as pessoas e obrigavam cada um a tomar conta da sua parcela junto ao rio. Tudo isso foi sendo abandonado, foi-se lavrando até mesmo à mota do rio, e de repente aquilo tudo deixa de ter. Nós não temos galerias ripícolas, deixámos de ter aquelas pequenas florestazinhas ao longo do rio. Isso basicamente desapareceu, foi substituído por canas que não fazem esse papel. Portanto, temos um problema complicado no meandragem das ribeiras do Oeste, que estão menos poluídas do que estavam há 30 anos atrás, mas que é preciso, de facto, reabilitar as margens. Estão mais obstruídas também. Estão menos obstruídas, mas agora é preciso reabilitar as margens. E é esse trabalho de reabilitar as margens que tem que ser feito, e onde as autarquias podem ter um papel também importante, não só em algumas ações demonstrativas, mas na sensibilização dos cidadãos, no terem um papel, uma voz ativa, no serem parte do processo, não acharem que isso é um problema que não é deles, que é de outros, que é do Estado Central, que é das instituições do Estado Central, mas de facto quererem ser parte do processo. Porque são eles que estão cá no território, são as autarquias e são os autarcas que vivem o território e que melhor conhecem cada um dos seus agentes, e portanto era-lhes mais fácil e as coisas resolvem-se mais facilmente se eles forem parte delas. Depois, em relação à questão ao polo de Tornada, àquela nova proposta que surgiu relativamente à duna de Salir do Porto e à zona envolvente. Bem, o que acontece é que a autarquia de Caldas da Rainha nunca se preocupou propriamente com as questões da conservação da natureza. Tem uma reserva natural local, a reserva natural local do Polo de Tornada, porque tem duas associações que tomam conta dela, que tudo fizeram para que, de facto, o Polo de Tornada existisse naqueles moldes, e que prepararam a candidatura e prepararam tudo para que houvesse uma reserva natural local, e a autarquia não teve como, obviamente, fugir à questão, e, portanto, há uma reserva natural local, mas há muito pouco investimento direto. Se as associações hoje saíssem de lá... Foi um conforto ter alguém que sabia e que foi tratando disso. Sim. E foi-se aliando dessa responsabilidade. Sim. Há algum contributo financeiro, mas e alguma participação nas reuniões da comissão diretiva, mas quer dizer, mas muito pouco mais do que isso. Eu não sei muito bem o que é que acontecia se as associações de repente saíssem e entregassem o património à gestão do município. O município logo não tinha quadros técnicos para tomar conta dele, o que é bastante assustador, não é? Quando se tem uma área protegida durante 15 anos, quase 20 anos, e não se tem um quadro técnico dedicado a ela, já diz alguma coisa sobre a pertinência ou não, a importância que estas coisas têm na política, nas políticas municipais. Depois, a questão da Lagoa de Óbidos vem por mesmo de arrasto da mesma maneira, e a questão, por exemplo, da duna de Salir do Porto, a proposta da criação de uma área de paisagem protegida partiu do deputado Hugo Oliveira no Parlamento e do grupo do PSD, mas aquilo é da responsabilidade municipal, não é da responsabilidade do Estado. Portanto, em vez de ter partido como uma iniciativa da Assembleia da República, poderia ter sido resolvido localmente, preparando o dossiê técnico que a sustentasse e tendo o município das Caldas decidido criar ali uma área de paisagem protegida. Está na sua esfera de competências,
a legislação portuguesa dá-lhe todas as prerrogativas para o fazer e, aliás, não acredito que o Ministério do Ambiente vá ser ele a desenvolver um dossiê destes, porque, de facto, nem sequer está na sua esfera direta de competência. Portanto, eu diria que é mesmo importante fazermos aqui também nesta matéria alguma mudança de atitude e de políticas. É preciso mudar também o olhar para aquilo que é o valor natural do que temos. Nós temos um território muito rico, ainda muito rico do ponto de vista ambiental, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista da conservação da natureza, e podemos, sozinhos, com os apoios todos do governo, das instituições para as quais precisarmos de pedir apoio, mas com as competências que a autarquia tem, de fazer bastante melhor do que aquilo que tem sido feito. Maria de Jesus, para terminar, uma mensagem aos eleitores. Dia 26 de setembro, não se esqueça de votar. Votem, vamos mudar, porque Caldas da Rainha merece. Os caldenses merecem ter melhores políticas, ter gente que se preocupe com eles e que os trate como iguais. Muito obrigado. Maria de Jesus Fernandes é membro da lista à Assembleia Municipal do Movimento Independente Vamos Mudar, é bióloga, é bastonária da Ordem dos Biólogos, é uma residente no Conselho e é mais uma das pessoas que esteve neste espaço das Conversas da Mudança, a quem eu agradeço. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer muito grande quando falamos com alguém que fala com esta facilidade de temas tão complicados. E quanto a nós, vamos nos vendo por aqui, nesta pequena rubrica. Não esqueçam, dia 26, vamos mudar e vamos mudar para melhor. Obrigado.